Você sabe quem foi Ellen G. White? No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa personalidade que os adventistas do sétimo dia têm como uma profetisa moderna. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer conhecer um pouco mais, já vai se inscrevendo em nosso canal, assim você fica por dentro de todo o assunto que envolve o adventismo do sétimo dia. Então vamos lá, quem foi Ellen G. White? Ellen Goldie Harmon, esse era o seu nome de batismo, nasceu na cidade de Gorham, no estado do Maine, localizado no nordeste dos Estados Unidos no dia 26 de novembro de 1827. Seus pais se chamavam Robert e Eunice Harmon. Ellen e a irmã gêmea Elizabeth eram as mais novas de uma família com 8 filhos. Sua educação formal foi interrompida quando ela estava com apenas 9 anos de idade por causa de um incidente que quase lhe custou a vida. No início da adolescência, Ellen e a sua família aceitaram as interpretações bíblicas apresentadas pelo pregador batista William Millen. Em dezembro de 1844, Deus concedeu a Ellen a primeira de um total de cerca de 2.000 visões e sonhos proféticos. Em agosto de 1846, Ellen Harmon casou-se com o jovem pastor James White, conhecido por muitos como Tiago White. Mãe de 4 filhos, ela experimentou a dor de perder 2 deles. Herbert morreu com poucas semanas de vida e Harry com 16 anos. Os outros 2 filhos, Edison e William, se tornaram pastores adventistas. Ellen White foi uma grande escritora. Desde 1851, quando publicou seu primeiro livro, ela produziu uma vasta quantidade de arquivos, e alguns deles de natureza devocional e outros compostos a partir de inúmeras cartas pessoais repletas de conselhos que ela escreveu ao longo dos anos. Alguns outros livros têm uma perspectiva histórica e tratam do conflito entre Cristo e Satanás. Ela também publicou livros sobre educação, saúde e outros periódicos importantes para a igreja. Ela também escreveu milhares de artigos que foram publicados em revistas como Review and the Herald e Sing of the Times e outros periódicos adventistas do sétimo dia. Só para você ter uma ideia, o livro Caminho a Cristo, um dos livros mais importantes que trata do sucesso na vida cristã, já foi publicado em mais de 150 línguas e faz de Ellen White a escritora mais traduzida em todos os tempos. Apesar de certa timidez, Ellen White se tornou uma grande comunicadora, bem conhecida nos Estados Unidos, na Europa e também na Austrália. Ela era convidada a falar não apenas em reuniões adventistas, mas para auditórios não adventistas. Era uma espécie de Rodrigo Silva da época e era muito requisitada para falar principalmente a respeito de temperança. Em 1876, ela falou para o seu maior auditório estimado em 20.000 pessoas em Groveland, Massachusetts, onde falou durante mais de 1 hora e naquele tempo não existia sequer microfone. Ellen White lia muito. Ela descobriu que ler outros autores não apenas solidificava sua cultura, como ajudava a escrever e a apresentar melhor os princípios da verdade revelados a ela. Ellen White também era extremamente generosa e dava bom exemplo de cristianismo prático. Durante anos, ela mantinha em sua casa pedaços de tecido para fornecer a alguma mulher que estivesse necessitando, por exemplo, de pano para fazer um vestido. Em Battle Creek, onde morava, ela ia a leilões para comprar móveis usados e ela guardava para doar a vítimas de calamidades como incêndios, por exemplo. Numa época em que não existia planos de aposentadoria, sempre que ouvia falar a respeito de algum idoso pastor que estava precisando de ajuda financeira, ela não hesitava em enviar-lhe algum dinheiro, a fim de socorrê-lo naquela emergência. Ellen White morreu no dia 16 de julho de 1915 e durante 70 anos ela fielmente apresentou as mensagens que Deus a confiou para seu povo. Ela jamais foi eleita para alguma função administrativa na igreja, mas os seus conselhos eram sempre ouvidos pelos líderes denominacionais. Suas mensagens colocaram em ação
as forças que resultaram no amplo sistema educacional adventista presente em todo o mundo, desde as creches até as universidades. Embora ela nunca tenha feito cursos na área da saúde, os resultados de seu ministério são notáveis nas redes de hospitais adventistas, clínicas e outras instituições médicas presentes em todo o mundo. Ela não foi formalmente ordenada para a atividade pastoral, mas a sua obra causou um impacto espiritual quase sem paralelo na vida de milhões de pessoas de uma a outra extremidade da Terra. Ainda hoje, os livros de Ellen White continuam a ajudar as pessoas a encontrar o Salvador e a partilhar essas bênçãos com outros e a viver na expectativa do cumprimento da promessa do breve retorno de Cristo. Então é isso. Esse é um breve resumo daquilo que foi Ellen G. White, a profetisa dos Adventistas do sétimo dia.